Apareceu uma pergunta aí do Pedro, aí você lê aí pra gente, pra quem tá no YouTube também entender, tá bom? Pedro, que pergunta sensacional. Para quem está no YouTube, para quem está no Instagram, eu vou ler a pergunta. Vocês têm algumas sugestões para avaliação da prontidão, ou seja, aptidão física, sem grandes recursos para isso? Pensando em exercícios que estão sendo feitos em casa sem aparelhos? Pedro, Eu sensacional. posso complementar? Claro, claro, A claro, gente claro. até veio discutindo um pouco disso, e aí a gente começou a conversar também daquele profissional personal que dá o treino dentro da academia, e função da pandemia teve que sair da academia e começar a dar o treino em locais públicos, né? Praças, enfim, ou em casa. E é exatamente, é um profissional que fica sem recurso. E aí, como fazer? Vamos lá, alguns exemplos. Se eu quero acompanhar a prontidão da força rápida, né? Se você assistiu a maratona, você viu que a gente discutiu sobre classificação da força para eu saber prescrever que força eu quero melhorar, né? A força é uma só? É, mas ela tem diferentes formas de se manifestar. Se eu quero avaliar a força rápida, eu preciso que o indivíduo execute um teste de força rápida. Legal? Para eu acompanhar a evolução da força rápida. Mas como é que eu vou mensurar isso? Então eu posso ter algumas possibilidades. O teste de salto com contramovimento, onde eu mensuro a altura que o indivíduo saiu do chão, pode ser uma possibilidade de mensuração e acompanhamento da força rápida. Ali no teste de salto com contramovimento, melhoras da força máxima ajudam a maior altura de salto, melhoras da força explosiva ou da potência também ajudam a melhora da altura de salto. Bruno, mas como é que eu faço isso sem recurso? Você pega o seu celular e filma o seu aluno saltando. Se você não tem um aplicativo chamado MyJump, que é um excelente aplicativo validado na literatura científica, você pode fazer algo mais caseiro. Por exemplo, padronizar o local onde ela salta do lado na parede, pede para ela pregar uma fita de costura, uma fita métrica, né? Ela vai saltar ali do lado, então você tem uma mensuração do centímetro que ela salta no vídeo, você pausa aonde o dedão do pé dela chegou, né? Você pede para ela saltar, perna estendida, mão na cintura, fazendo o pé lá de bailarina, flexão plantar. E aí você mede até onde o dedão dela chegou ali e o tempo que ela demorou para voltar para o chão. Você pode mensurar ou o tempo de voo ou a altura com essa fita. O tempo de voo pode ser pelo tempo do vídeo, né? Se esse tempo de voo começa a mudar pelo tempo do vídeo, você tem uma ideia da mudança da altura de salto, da mudança da força rápida. Bruno, mas o meu objetivo nesse meso, e a gente fala muito disso, né? De pensar em planejamento, o meu objetivo desse meso é melhorar a resistência de força. Se é melhorar a resistência de força, eu preciso de um teste que aconteça o quê? Que ela faça várias repetições de força e que isso aumente ao longo do tempo. Então é um teste de sentar e levantar o maior número de repetições, segurando uma resistência externa padronizada. Olha um acompanhamento de um teste de prontidão. Bruno, mas o meu objetivo é avaliar melhora da capacidade aeróbica. Legal, só que eu não posso colocar o meu indivíduo para correr muito tempo, para medir, por exemplo, fazer um teste de Cooper. Ele tem um pouco de medo, eu quero fazer esse teste várias vezes. Ou não, esse teste é um teste que é difícil repetir várias vezes, eu quero um teste rápido. Legal, você coloca ela numa velocidade padronizada durante 4 minutos, 5 minutos, mensura a frequência cardíaca dela ao final da atividade e 1 minuto após. Se depois de repetidas avaliações na mesma velocidade, naquela mesma duração, a frequência cardíaca começa a reduzir, você tem uma melhora da resposta cardiovascular, que está relacionada à melhora do VO2. Bruno, e como é que isso está relacionado ao monitoramento da carga? Porque eu acho que é aí que o Pedro está chegando, de avaliação de prontidão, né? Porque eu falei do ciclo de monitoramento da carga. Para cada capacidade física, você tem uma influência diferente da recuperação. Reparem que quando a gente vai estudar fadiga periférica, fadiga central, né, fadiga neuromuscular, a própria fadiga mais cardiovascular, mais aeróbica, isso vai influenciar diferente a prontidão. Então, um maior acúmulo de fadiga central
e em alguma parte periférica tende a afetar mais a força rápida. O maior acúmulo de fadiga central tende a afetar mais a função cardiovascular. E aí você começa a interpretar, né, bases fisiológicas da fadiga e recuperação, assunto lá do nosso módulo de monitoramento na mentoria. Você começa a interpretar isso como monitoramento da carga usando o teste de prontidão. Toda segunda-feira é um treino que a sua atleta vai fazer lá. O teste de salto filmando com o celular dela e vai te enviar a filmagem. Vai fazer um teste de máximo número de repetições na cadeira segurando um pacote de arroz. E vai fazer um teste de corrida numa esteira ou numa... Você mensura o perímetro da sala onde ela está correndo, vai e volta, mensura a distância e bota um cronômetro com bip, tem aplicativo no celular para isso hoje, que vai controlar a velocidade dela. A cada bip ela tem que bater e voltar, e aí ela mensura a frequência cardíaca pelo pulso. Gente, sem tecnologia, você faz um excelente planejamento, faz um excelente monitoramento. Eu vou te falar que a gente é mestre de dar rasteira na tecnologia, sabe por quê? Porque tem hora que a gente está sem orçamento num determinado clube, a gente precisa testar, a gente precisa aplicar. Sabe o que a gente faz? A gente faz as mesmas coisas sem tecnologia nenhuma, só usando um pouquinho ali, um celular, um conhecimento básico e vai dando aquele jeitinho brasileiro de ser, mas que resolve o problema. Exatamente. E a gente não precisa ir muito longe disso não, Bruno. Dentro da ideal mesmo. Não pense você que temos todos os recursos do mundo, né? A gente utiliza muito Excel, muito programas gratuitos, justamente para a gente conseguir solucionar o nosso problema. E aí, inclusive, você falou um ponto importante. Se você quer avaliar os seus alunos e ter resultados rápidos e fáceis para você interpretar, dá uma consultada aí no nosso site. A gente tem nosso instrumento de avaliação física. Gratuito. Onde você pode, a versão gratuita, né? Você pode ter uma avaliação do percentual de gordura rápida ali, só jogar os dados de percentual. Mas, por exemplo, você fez um teste de Cooper, você joga o dado lá, vai sair o teste de VO2 calculado, né? Então, na avaliação de monitoramento, você consegue acompanhar a carga interna somente com escala de percepção. Então, é uma sugestão aí, caso você precise de uma ferramenta em Excel, de fácil manuseio, para fazer um treinamento mais baseado em dados coletados no dia a dia. Não, e dentro desse instrumento de avaliação, mesmo que você já utilize entre lá no site, não precisa ficar refém do nosso, não, pode continuar utilizando o seu, mas entre dentro do nosso site, faça o download lá da versão demo, que quando você abrir o instrumento, nem parece ser Excel, de tão legal que é. Olha lá, eu faço esse desafio a você. E é um instrumento Excel, de verdade. Né? E aí Sim. A gente, caracterizando o problema, a gente falou muito disso, a partir disso a gente vai buscar o melhor caminho. Né? Por isso que é muito importante entender os conceitos.